Olá, tudo bem? Meu nome é Luciana Cristina, eu sou idealizadora do projeto Mulher Luz da Bíblia e eu estou aqui para gravar um vídeo para vocês. Foi de repente, estava aqui já quase na minha hora de dormir e eu decidi fazer uma oração. A oração que a gente sempre faz, sabe aquela oração que a gente sempre faz antes de dormir? Pois é. E quando eu comecei a orar, eu me dei conta que eu não estava orando, mas que eu estava ministrando sobre a minha própria vida. E eu resolvi compartilhar com vocês rapidamente. Bom, eu queria muito que vocês acompanhassem comigo, se você tiver alguma Bíblia perto de você, que você acompanhasse comigo a palavra que está em Gênesis 1, que diz assim, olha, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia e chamou as trevas de noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse, haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento, e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu, e Deus chamou o firmamento céus. Houve tarde e manhã e o segundo dia. Deus diz, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca de terra, o ajuntamento das águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom, e Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde, manhã e terceiro dia. E Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirva de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e as colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governar o dia e a noite e fazer separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã e o quarto dia. E Deus diz que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus o abençoou, dizendo, sejam fecundos, multipliquem-se, encham as águas dos mares, e na terra multipliquem as aves. Houve tarde, manhã e quinto dia. E Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que estejam, animais selvagens segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejavam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes no mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus criou homem e mulher e os criou. E Deus o abençoou e lhe disse, sejam fecundos, multipliquem, encham a terra e sujeitem-lhe. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que esteja na terra. E Deus disse ainda, eis que lhe tenho dado todas as ervas que dão semente e se achavam na superfície de toda a terra, e todas as árvores que dá fruto, que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe servirá de alimento. E isso aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde, manhã e sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. Já estamos no capítulo 2. E havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra que tinha feito, descansou nesse dia toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e santificou, porque nele descansou de toda a obra que fez o Criador que tinha feito. E depois nós vamos saber que Deus também cria a mulher a partir do homem. Então eu estava orando aqui e pensando
E quando eu vi, eu não estava mais orando, eu estava pregando, eu estava ministrando sobre minha própria vida. E eu estava falando comigo mesmo, eu falei, meu Deus, eu tenho vivido hoje coisas que eu orei lá atrás. Eu tenho vivido milagres, situações da minha vida hoje, provando de coisas maravilhosíssimas na minha vida hoje com Deus, mas que eu orei lá atrás. Coisas que eu nem sei quando eu orei. Se me perguntarem quando eu orei por coisas, por exemplo, que hoje, agora, neste momento, eu estou vivendo, estou me alegrando, meu coração está alegre pelo que eu estou vivendo agora, neste momento, nesse minuto. Eu não sei quando eu orei, se foi há 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos atrás, 10 anos atrás, eu não sei. Eu sei que Deus é perfeito, que tudo, a palavra do Senhor diz que tudo nós devemos colocar em oração, em súplicas diante dEle, que nós não devemos andar ansiosos por coisa nenhuma, que tudo nós devemos colocar diante dEle. Efésios vai dizer que Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, que Ele conhece nossos corações, antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já conhece, Ele já sabe, mas Ele deseja que nós conversamos com Ele, que nós falamos com Ele, que nós nos expressamos para Ele, que nós nos abafamos com Ele, que nós viemos falar dos nossos desejos do nosso coração. E assim eu tenho feito, eu tenho orado, eu tenho pedido, e a cada dia eu fico mais maravilhada por estar vivendo coisas que eu orei lá atrás, por estar vivendo situações, milagres, vendo coisas acontecerem na minha vida que eu orei lá atrás e que eu nem sei quando foi que eu orei. E sabe por quê? Porque Deus é perfeito. Quando eu olho aqui Gênesis 1, 2, a gente vê Ele sendo detalhista. A gente vê Ele, sabe, dando detalhes, fazendo separação entre as águas, criando a parte seca, a parte molhada, criando os animais, criando o mar, os animais do mar, os animais da terra, aqueles que rastejam, aqueles que não rastejam, as aves do céu. E por último, a sua grande obra-prima, a coroa da sua criação, criou o homem. Quando se parecia não ter mais nada de bom para criar, nada, nenhuma outra matéria-prima, Ele vai lá, pega um barro e cria dali um homem com suas próprias mãos, para mostrar que a nossa fragilidade, que o barro é frágil, que o barro é fraco, que o barro às vezes é sem valor, porque é em vasos de barro que o Senhor coloca a sua excelência. Isso está lá, acho que se não me engano, em 2 Coríntios. Paulo vai dizer que Ele coloca a sua excelência em vasos de barro. Então Ele colocou em nós a sua excelência. Em mim, em você, está a excelência de Deus. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Continua orando. Continua entregando nas mãos do Senhor os desejos do seu coração. Não desiste não. Pode ser que demore. Não vou negar para você. Porque Deus, quando Ele faz algo por você, Ele não está vendo só você. Ele está vendo um todo. Ele está vendo os seus filhos, Ele está vendo seu esposo, Ele está vendo a sua família, Ele está vendo toda a sua casa, toda uma geração que vai estar por vir. Ainda seus netos, netos dos seus netos, filhos dos seus filhos. Então, Ele não faz nada de qualquer jeito. Ele faz tudo perfeito. Tudo no seu tempo. Então tenha só um pouquinho de paciência, confiança, esperança e continue orando. Mas enquanto a sua bênção não vem, enquanto a resposta da sua oração não chega, continue louvando e adorando o Senhor e vivendo a vida abundante que Ele tem para você. Não precisamos esperar que algo aconteça para que possamos ser felizes, alegres, contentes no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Muitas das vezes nós ficamos pensando assim, mas quando tal situação acontecer, aí sim eu vou ser feliz. Quando tal situação acontecer, aí sim minha vida vai ser perfeita. Não!
Não há tempo perfeito, não há momento perfeito, não há circunstâncias perfeitas. Seja feliz agora, seja contente com o Senhor agora, se alegre agora, seja estar contente em todos os momentos. Como Paulo disse, eu sei estar contente com abundância ou com escassez. Seja estar contente com tudo. Ore a Deus para que Deus te dê esse espírito de alegria no seu coração, de contentamento, de gratidão. Amém? Uma boa noite para você. Deus abençoe a sua vida. E se essa palavra fez sentido para você, eu te peço, compartilhe com outros. Que o Espírito Santo possa falar mais ao seu coração. Amém?